Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 5 de março, nosso texto está em Êxodo, no capítulo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tende tirado para este deserto para matardes a esta multidão de fome. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção de cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça. Segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, e nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, e não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés:
Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar e que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim, repousou o povo no sétimo dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná por 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E todos, vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram-no após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço, que tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Saibas que eu sou homem, sabias que eu era homem rigoroso e tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que vindo eu exigisse os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes,
Acharei preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus, Mestre, repreende teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mais os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse, Ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhemos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita o homem comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse em seu coração contra o homem, o recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção de pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para fazer a ira juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna, e moído ficam. Ele bate-lhes como ímpios que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos.
para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar, seja para com o povo, seja para com um homem só? Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes. Faze tu, pois, e não eu, e acolha o que é logo o que sabes. Fala-nos. Homens de entendimento dirão comigo, e varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homem maligno, porque o seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Amém, queridos? Nós vimos então o texto de Êxodo 16, que Deus sempre traz provisões daquilo que nós necessitamos. Ele sabe exatamente qual é a medida, qual é o tempo da porção necessária, nem mais, nem menos. E essa provisão de Deus vem para nos ensinar o que é obediência. Porque o versículo 4 diz, farei chover pão dos céus e colherá cada um a sua porção para cada dia, para que eu veja se em minha lei andam ou não. E Lucas, no capítulo 19, entendemos que a presença de Jesus é que restaura o caráter. A presença de Jesus é que restaura a decência, a postura, a ética, a moral. É impossível ter um relacionamento próximo com Jesus, íntimo com Jesus e não ser transformado. Então, que nós estejamos atentos ao nosso próprio caráter, o quanto ele tem sido transformado e regenerado na presença de Jesus. Se mudança nenhuma tenha acontecido, talvez você não esteja ainda próximo o suficiente. Achegue-se para ele. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te damos graças neste dia pelo seu amor e a sua muita misericórdia. Reconhecemos, Pai, que o Senhor sempre nos dá aquilo que necessitamos, diferente daquilo que é desejável, mas sim aquilo que é preciso para que a nossa vida seja sustentada pela Tua poderosa mão. Ensina-nos a obedecer ao Senhor até com as nossas provisões. Pai, que a sua presença possa de fato restaurar o nosso caráter, o nosso entendimento e transformar as nossas atitudes através do teu bom Espírito. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.